Fala moçada, tudo certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a Grécia Antiga, inserida, vocês sabem, aqui na nossa Antiguidade Clássica, composta, claro, tanto pela civilização grega quanto pela civilização romana. Nas duas últimas aulas, nós falamos sobre as duas principais cidades-estado da Grécia. Falamos sobre Esparta, falamos também sobre Atenas, que tiveram o início da sua formação lá no período arcaico. Agora nós vamos ver o período clássico, que é o período de maior desenvolvimento dessas cidades e também já o início da decadência do mundo grego com as guerras, principalmente as guerras entre Atenas e Esparta. Preparados? Vamos contar história então. Então tá aqui. Nós costumamos chamar o período clássico aproximadamente ali de 500 até 338 a.C. Não há um consenso tão grande quanto ao início. Muitos vão dizer que o início efetivo se dá após as guerras contra os persas, mas isso não nos importa tanto. O que importa é ver que nós temos aí mais ou menos 2 séculos, quase 2 séculos, em que nós teremos o auge da civilização grega, principalmente aqui comandados por Atenas e Esparta. O que é que vai acontecer em 338 a.C. que determinará o fim do período clássico, na verdade determinará o fim da civilização grega enquanto uma civilização independente, porque nós teremos a conquista da Grécia por Filipe II da Macedônia. Mas antes de chegarmos lá, vamos entender aqui os principais fatos que vão marcar essa era de ouro da civilização grega, pessoal. Então nós temos aqui, olha só, é um período também conhecido como um período das hegemonias e também dos imperialismos, justamente porque o que vai acontecer nesse período é uma tentativa de várias cidades, não só Esparta e Atenas, mas claro que principalmente elas, mas também Corinto e Tebas serão outras cidades que tentarão impor a sua hegemonia ao mundo grego. E é justamente isso que levará ao final do nosso período aqui à decadência da civilização grega. Então nós temos aqui um problema muito grande, que é a luta constante entre as cidades pelo domínio político da Grécia. Vocês sabem, as cidades-estado elas eram independentes entre si, mas houve aqui sim uma tentativa de imposição, uma tentativa de imperialismo que acabará levando ao fim a civilização grega. Então nós temos que ver que essas guerras vão acontecer principalmente entre Atenas e Esparta, mas também teremos Tebas como uma cidade que vai sim passar por um período de hegemonia no mundo grego. Olha só, essa brincadeira que eu trouxe para vocês aqui, o cantor Péricles. O que quer dizer trazer Péricles aqui para falar da Grécia? Pessoal, um dos maiores líderes, um dos maiores políticos da história de Atenas se chamava Péricles, tá bom? Ele também, então, o século V a.C., ele ficou conhecido como século de Péricles. Nós falaremos, então, desse grande legislador, desse grande político ateniense. E por último, olha só, alguns médicos aqui, porque o nome das guerras entre os gregos e os persas serão guerras médicas. E por que se chama guerras médicas? Tem alguma coisa a ver com medicina? Não, nada a ver, tá bom? É porque um dos povos que compunham o Império Persa eram os medos. E por isso, então, nós tivemos o nome aqui de guerras médicas, porque muitos guerreiros medos participaram da luta contra o mundo grego, contra as cidades-estado gregas, tá joia? Então vai ter início aqui com as guerras médicas, ou, se preferirem, com as guerras greco-pérsicas. Então vamos lá, vamos começar a falar aqui. Já trouxe de cara para vocês uma imagem do Péricles, o verdadeiro Péricles agora, não o cantor Péricles, justamente porque ele vai marcar esse século de ouro. Principalmente, é claro, a gente está falando aqui da cidade de Atenas. Então a gente pode dizer que durante a Era Clássica nós tivemos o período de maior desenvolvimento militar de Esparta e também o período de maior desenvolvimento econômico e cultural de Atenas. Esse século de Péricles, então, será o século V a.C. e
o período de vida do Péricles mesmo vai de 495 a 429. Claro que ele não vive um século, mas o nome ficou famoso justamente por conta das várias reformas que ele implementou. Então o nosso período aqui total, ele vai ali, como nós vimos, né, de 500, alguns autores colocam já em 510 antes de Cristo o início da Era Clássica e vai até, como vocês sabem, a derrota dos gregos na Batalha de Queroneia frente ao exército macedônico de Filipe II em 338 a.C. Bom, Péricles, então, ele foi um político e orador ateniense que soube se rodear das personalidades mais destacadas da época. É comum a história que diz, inclusive, que ele se casou com uma prostituta justamente por conta dela ter tido uma vida muito interessante e justamente por isso ele teria com quem conversar, ou seja, uma pessoa que buscava sempre ter pessoas à sua volta que acrescentassem alguma coisa. Então ele vai, né, durante o seu governo e também durante o período da sua vida, ele vai se cercar desses homens, né, dessas pessoas que se sobressaíam, tanto na política, na história, na filosofia, literatura, arquitetura, estratégia e escultura. Vocês sabem que nós estamos falando do período em que a filosofia ela vai sair da periferia do mundo grego, né? A filosofia nasce lá na Jônia, na cidade de Mileto. Depois teremos uma série de pré-socráticos que também não serão atenienses, até que finalmente a filosofia vem aqui. No século V, no século IV a.C., a filosofia vem para o coração do mundo grego, para a cidade de Atenas, justamente então no período de Péricles. Nós teremos, é claro, o Sócrates, teremos os sofistas, teremos o Platão e um dos discípulos de Platão, que não era ateniense, Aristóteles, era da cidade de Estagira, vai vir para Atenas estudar na academia do Platão. Posteriormente será tutor do filho do Filipe II da Macedônia, que é o Alexandre o Grande ou Alexandre Magno. E muito, né, desse contato entre o Aristóteles e o Alexandre acabará trazendo uma modificação na maneira com que o Alexandre vai se comportar frente à cultura, especialmente à cultura grega, mas isso vai ser conversa para a nossa próxima aula. Bom, ele vai, então, além disso, criar um tribunal popular, que era composto por 6.000 cidadãos que deveriam julgar toda espécie de situação, ou seja, uma maneira aqui de trazer o que? Garantia jurídica. Os próprios cidadãos, então, julgariam as suas questões. Tirando, portanto, olha como isso é importante, ele tirava das mãos da elite, dos eupátridas, o julgamento, o poder judiciário praticamente, então, ganhando alguma independência daquelas elites da terra. Claro, nós sabemos que os cidadãos também compunham uma elite, mas não necessariamente uma elite econômica, né? Nem todos os cidadãos eram grandes proprietários de terra, bastavam ser homens, filhos de pai e mãe ateniense. Bom, além disso, então, ele vai instituir, olha só, a remuneração para os ocupantes de cargos públicos, isso que ficou conhecido como mistoforia. Qual era a importância da mistoforia, pessoal? Pensem, se vários desses cidadãos que podiam participar na vida pública de Atenas, que era uma política direta, você ia lá na praça e participava, você não tinha representantes lá. Aqueles mais pobres, eles eram obrigados a trabalhar pelo seu sustento, eles tinham que ficar ali nas suas terras, cultivando a terra para poder sobreviver. A partir do momento, então, que há uma remuneração para a participação na vida pública, as camadas mais pobres, claro, de cidadãos, nós não estamos falando aqui de estrangeiros, dos metecos, nem de escravos, nem das mulheres, mas nós estamos falando dos cidadãos. Mesmo aqueles cidadãos pobres agora poderão participar da vida pública, aumentando, é claro, essa participação. Isso vai, como escrevi aqui para vocês, vai permitir aos mais pobres deixarem o trabalho por um tempo para participar da política, ou seja, vai haver uma democratização do poder, né? Mais pessoas participando das decisões. Ele promoveu, portanto, amplas reformas públicas, fomentou as artes e as letras e deu a Atenas um esplendor que não voltaria a se repetir ao longo de toda a história. Até hoje, né? Então, de acordo com essa opinião,
Atenas jamais voltou a ter aquele esplendor que teve no período clássico. Ele realizou também grandes obras públicas e melhorou a qualidade de vida dos cidadãos. Então veja que a preocupação dele é com os cidadãos e não somente com a elite. Por isso nós podemos dizer, olha só, que o objetivo principal de Péricles era que a democracia servisse para o benefício do maior número possível de atenienses. Justamente isso que nós entendemos por democracia hoje, né? O governo da maioria. Então fazer com que o máximo de pessoas se beneficiassem da política. Ele tinha então como princípio a igualdade e, é claro, também a justiça. Bom, ele não defendeu a participação política só para os mais ricos, não. Ele ampliou a participação política, inclusive para as classes mais pobres. Mas lembrem-se, ele não alterou os requisitos para a cidadania. As mesmas pessoas continuavam sendo cidadãs, os mesmos que já eram antes. A diferença é que muitos cidadãos antes não podiam participar da política por conta de terem que trabalhar para sobreviver. E agora, com a mistoforia, eles podiam também ir à praça pública e participar das decisões políticas. Então era muito comum na época que nós tivéssemos governos oligárquicos, apenas uma elite comandando o poder, e aqui o Péricles ele tentou justamente mudar isso, aumentando a participação política. Outro ideal que ele defendia era a meritocracia. O que é a meritocracia mesmo? Para ele, né, para o Péricles, na vida pública, os méritos não deveriam vir do nascimento ou da riqueza, mas sim das competências e dos talentos, ou seja, ele premiava aqueles que mereciam, que faziam por merecer. Isso é a meritocracia, é o governo de quem merece, tá joia? Essa é a ideia, então, trazida aqui pelo Péricles. E como nós falamos, um dos grandes problemas que a Grécia vai enfrentar nesse período são justamente os persas. O Império Persa, na época, até então, um dos maiores impérios que já havia surgido na história da humanidade, ele começa a avançar sobre as colônias gregas na Ásia Menor. Surge então esse conflito entre o mundo grego e um Império Persa em expansão. Esse constante avanço dos persas vai levar à conquista do Oriente Médio por Dário I. Dário I, então, ele vai avançar aqui, olha só, nisso que nós chamamos de Ásia Menor. Pessoal, aqui nós temos, por exemplo, a cidade de Mileto, mais ou menos por aqui. Nós temos aqui, olha só, a ilha de Samos, onde viveu Pitágoras. Então nós temos uma série de colônias gregas agora que foram conquistadas pelos persas. E isso, é claro, vai gerar um temor do restante das cidades-estados gregas com relação a esse avanço persa. E efetivamente os persas, então, eles tentarão sim invadir a Península Balcânica. As guerras, como nós falamos, greco-pérsicas, também ganharam o nome de guerras médicas, justamente por causa dos povos medos que faziam parte do Império Persa. Esse conflito ele foi gerado pelo expansionismo persa, que chegou a dominar a cidade de Mileto, como nós falamos, ali na Ásia Menor. Os persas queriam realizar uma expansão ainda maior, inclusive chegando à Península Balcânica. Nessa disputa, então, pelo controle do mar Egeu, que no fim era também uma disputa pelo controle do mar Mediterrâneo, o grande mar por onde se realizava praticamente todo o comércio na antiguidade. Bom, o que nós teremos então é uma tentativa dos persas de invadirem a Península Balcânica, mas que eles serão barrados, eles serão parados na Batalha de Maratona em 490 a.C. Então, liderados lá por Dário I, eles vão tentar invadir, vão efetivamente chegar a invadir a Península Balcânica, mas haverá a vitória grega sob a liderança de Milcíades, um ateniense. O Milcíades consegue parar o avanço persa. O que ficou mais famoso, na verdade, sobre essa batalha, que teve o nome de Maratona, porque acontece na planície de Maratona, foi justamente aqui a história do Fidípides. O Fidípides ele era um mensageiro ateniense. Ele foi mandado, assim que os atenienses perceberam a invasão dos persas, eles mandaram esse mensageiro para Esparta, para alertar Esparta e, é claro, Esparta também pudesse contribuir com soldados para parar o avanço persa.
Fidípides, então, ele vai correr cerca de 200 quilômetros, ida e volta até Esparta. Os espartanos não conseguem chegar a tempo, mesmo assim os atenienses conseguem parar o avanço persa. Depois da vitória na Batalha de Maratona, o Fidípides ele é mandado de novo para correr até Esparta para anunciar a vitória em comemoração. Só que depois de percorrer 42 quilômetros, o Fidípides cai morto. E até hoje, então, né, claro, naquela época já, nos Jogos Olímpicos, eles instituíram essa corrida de 42 quilômetros que recebeu o nome da Batalha de Maratona. Então, até hoje, nós temos a maratona aí com 42 quilômetros, que foi o trajeto que o Fidípides percorreu antes de morrer, para anunciar a vitória dos atenienses, né, dos gregos de modo geral, sob a liderança de Atenas, contra a invasão persa. É claro que isso simplesmente parou o avanço persa. O Império Persa continua. E 10 anos depois, ali mais ou menos em 480 a.C., o filho de Dário I, o imperador Xerxes, ele vai tentar promover uma nova invasão à Grécia, a Grécia continental. E aí isso vocês devem ter visto no filme 300, justamente que mostra a Batalha de Termópilas. Então a coisa mais importante que nós precisamos falar sobre essa batalha. Quem venceu a batalha? Foram os persas. Atenção, os persas venceram a Batalha de Termópilas. E por que ela ficou tão famosa e é motivo de orgulho para os gregos? Porque os persas eles tinham um número de soldados muito superior ao dos gregos. E mesmo assim, sob a liderança do rei Leônidas e dos espartanos dessa vez, os gregos conseguiram atrasar o avanço persa. E esse atraso posteriormente permitiu que o restante das cidades-estados se organizassem e depois, numa próxima batalha, conseguirão expulsar os persas de lá. Ao final da batalha, apenas 300 dos melhores homens de Esparta sobreviveram. Eles estavam ali lutando numa ravina com um espaço pequeno para tentar diminuir a força, né, a diferença numérica de soldados que os persas possuíam. Tá, um dos grandes motivos que se atribui até hoje para a vitória grega contra um número tão maior assim de persas é justamente porque os persas eles eram povos de várias nacionalidades, de várias etnias que estavam dominados pelos persas. Justamente por isso era difícil um comando único. Muitos nem falavam a mesma língua, enquanto que os gregos, todos eles tinham uma cultura única, uma cultura relativamente uniforme e estavam lutando para salvar a sua própria casa, não é isso? Então essa nova invasão liderada por Xerxes acaba sendo barrada ali, né, na Batalha de Termópilas, só que o Xerxes ele faz essa invasão agora, né, pela Península Balcânica, ali mais próxima de Esparta. Por isso que os espartanos serão os primeiros a agora terem o contato, o combate com as forças persas. Os espartanos são derrotados, liderados pelo mítico Leônidas. Lembram-se que nós falamos? Esparta era uma diarquia e normalmente um dos reis ele ia para a batalha quando havia guerra, enquanto o outro organizava a defesa da cidade. Um desses reis era o Leônidas e ele estava lá à frente, inclusive, desses 300 homens que conseguiram atrasar o avanço persa. Posteriormente, pessoal, nós teremos aqui a Batalha de Salamina, uma batalha fundamentalmente marítima, que acabou sendo vencida agora pelos espartanos e os persas, que acabou sendo vencida pelos atenienses. Então, vencidos os espartanos, então os persas venceram os espartanos e eles vão seguir para Atenas. Mas lá em Atenas eles serão derrotados no mar pelos atenienses liderados por Temístocles. Essa é a Batalha de Salamina, tá bom? Então, os persas vencem os espartanos, vão para Atenas, mas acabam derrotados na Batalha de Salamina. Finalmente, nós teremos em 479 a Batalha de Plateia, que é onde os gregos efetivamente vão vencer e expulsar os persas, liderados aqui por Pausânias. Os persas, então, serão definitivamente derrotados e expulsos da Península Balcânica. Pergunta: significa, então, o fim do Império Persa?
Novamente a resposta é não. Então foram duas invasões com 10 anos mais ou menos de diferença, uma em 490, outra em 480 depois de Cristo. Os persas acabam perdendo as duas, embora tenham vencido a Batalha de Termópilas, eles não conseguem dominar o mundo grego e o avanço persa é estancado. Eles param, né? O império para de crescer e posteriormente entrará em decadência. Mas somente o Alexandre Magno, filho do Felipe II da Macedônia, é que irá efetivamente conquistar a Pérsia. E os gregos não. Então lembre-se, o Império Persa não chega ao fim aqui nas guerras médicas. Bom, então chegamos ao fim das guerras médicas, temos o período de apogeu do mundo grego e o início do declínio aqui dos persas, né? Apogeu da Grécia, declínio do Império Persa. Bom, ainda assim, eles representavam uma possível ameaça ao comércio grego, porque olha só, eles foram derrotados, mas eles não acabou o Império Persa. O Império Persa é um império asiático e esse império se mantinha em pé, inclusive com o comércio no mar Mediterrâneo, no mar Egeu, que era sim um problema, uma ameaça para o mundo grego, especialmente para os atenienses, que eram talvez os principais comerciantes ali do mar Mediterrâneo nesse período. Então, sob a tutela de Atenas, é criada uma liga, a Liga de Delos ou Confederação de Delos. E o que essa liga então buscava? Era uma liga anti-persa, em que as cidades-estados, né, unidas sob a liderança de Atenas, pagavam tributos para obter proteção, pagavam tributos, forneciam homens para o exército, então era justamente uma maneira de se manter ali, se manterem unidos contra uma possível nova invasão persa, que acabou não acontecendo. Justamente, então, em 448 a.C., quando é assinado o Tratado de Susa, o que vai acontecer é a Pérsia deixa de ser uma ameaça para os gregos, porque esse tratado também é conhecido como Paz de Calhas. Nesse tratado, os persas reconhecem o domínio grego na Ásia Menor, ou seja, eles vão parar de incomodar as colônias gregas na região onde hoje fica a Turquia. É o caso de Mileto, Samos, Éfeso, entre outras ali. E eles prometem não atacar mais o território grego. E aí, então, as cidades começam a se perguntar: para que manter uma liga tão custosa, em que nós precisamos mandar homens, em que nós precisamos pagar tributos para Atenas, se agora a Pérsia não é mais uma ameaça? O que acontece é que Atenas alcançou uma hegemonia tão grande do comércio, né, e o Império Persa, com a decadência do Império Persa, os atenienses vão querer manter a Liga de Delos. Olha só, com base na sua força político-militar, então, Atenas induziu as outras cidades a continuar a pagar impostos e passou a usar esses recursos agora, que vinham da Liga, para o seu próprio benefício. É claro que as outras cidades não vão gostar nem um pouquinho desse imperialismo, dessa imposição de hegemonia que Atenas estava promovendo. Então, pessoal, agora Esparta vai criar a Liga do Peloponeso. Olha só, então, ainda falando de Atenas, sob a liderança de Péricles, Atenas passa por uma série de reformas políticas e urbanas, fortalecendo a sua liderança e justamente então agora sofrendo a oposição de uma outra liga que será a Liga do Peloponeso. Vamos falar sobre ela. Olha só. Esparta vai reagir a esse imperialismo e vai se aliar a outras cidades, como por exemplo Tebas e Corinto, formando a Liga do Peloponeso. Então, como é o nome da liga que é liderada por Atenas? A Liga de Delos. E agora Esparta vai criar uma outra liga para se opor à Liga de Delos, que será a Liga do Peloponeso. E a rivalidade entre Atenas e Esparta vai evoluir para a guerra. Quais foram então as principais causas do conflito? O imperialismo ateniense, não é? Que continuou impondo a sua hegemonia ao mundo grego, e também o temor das cidades oligárquicas, como Esparta, por exemplo, de que a democracia ateniense pudesse se espalhar, ou seja, de que as elites das outras cidades também perdessem o seu poder. Essas cidades, todas que eram oligárquicas, comandadas por elites, elas vão se unir para derrubar Atenas. Então, nós teremos aqui esse domínio econômico
econômico ateniense, que vai ser o quê? Vai ser uma ameaça às cidades oligárquicas. E é então que começa, pessoal, a Guerra do Peloponeso, que agora serão guerras internas, intestinas, no próprio mundo grego. Então, contrariada com a hegemonia ateniense, Esparta vai convocar a Liga do Peloponeso e entrar em guerra contra Atenas. Ela vai vencer Atenas em 421 a.C. e vai impor uma paz, chamada de Paz de Nícias, em que deveria haver 50 anos de paz entre as duas cidades. O que acontece é que Atenas ela vai desrespeitar essa paz, tá bom? Então essa trégua deveria durar 50 anos, mas Atenas não vai respeitar. Olha só. Atenas vai tentar tomar a cidade de Siracusa, que era aliada de Corinto, e Corinto fazia parte da Liga do Peloponeso. Ou seja, nós teremos um novo conflito, né, liderado por Esparta, que também será vencida. Esse conflito também será vencido pelos espartanos. Então Esparta vai derrotar Atenas novamente, agora definitivamente, na Batalha de Egos Pótamos, em 405 a.C., sob a liderança de Lisandro. Pessoal, então veja, Atenas era talvez a maior potência naval da Grécia. Só que, quando nós falamos de exército, vocês se lembram que Esparta era uma cidade totalmente voltada para a vida militar. É claro, então, que os hoplitas, aqueles guerreiros espartanos, né, que faziam parte da elite da oligarquia espartana, eles eram muito bem preparados, como vocês também viram lá no filme 300, e Esparta acaba saindo vitoriosa, porque essas guerras elas ocorrem principalmente em terra, onde Esparta era mais poderosa do que Atenas. Tal como Atenas, Esparta vai agora ela mesma adotar uma política imperialista, olha só, e vai impor uma dominação opressora e oligárquica que ficou conhecida como o governo dos 30 tiranos. Então agora é Esparta que quer impor a sua hegemonia sobre o mundo grego, cobrando impostos, fazendo com que as outras cidades mandem pessoas, né, homens, para integrar o exército sob o comando espartano, e é claro que também haverá oposição a essa hegemonia, né? Agora, Atenas, que se alia a Tebas, criando a Liga Beócia, vai atacar Esparta. Então, Tebas era também, assim como Corinto, uma cidade muito importante. E agora, Atenas e Tebas unidas vão atacar Esparta. Esparta acaba derrotada agora na Batalha de Leutras em 371 a.C. Então, veja quanta complicação, né? Uma cidade atacando a outra. O que vai acontecer é que nessa nova fase imperialista será Tebas agora que vai tentar impor a sua hegemonia. Vai ajudar os messênios, que era uma região conquistada por Esparta, a se libertarem do domínio espartano e passou então a controlar outras regiões da Grécia. Ou seja, primeiro tivemos uma hegemonia ateniense, depois uma hegemonia espartana, agora uma hegemonia tebana no mundo grego. Então, ao organizar a marinha de guerra agora, o que é que Tebas vai fazer? Vai provocar a ira de Atenas, a sua antiga aliada. Então, Tebas vai tentar impor a sua hegemonia. Até lá, Atenas aceitou. Só que eles vão agora criar uma marinha de guerra. E Atenas não queria perder a hegemonia marítima, porque era justamente ali onde ela era mais forte. Agora, Atenas não quer mais essa hegemonia tebana. Atenas vai se aliar, olha só, a Esparta, sua antiga inimiga, para derrotar os tebanos na Batalha de Mantineia. O que é que vocês precisam efetivamente saber de tudo isso aqui, pessoal? O que é mais importante para a nossa prova é o início da Guerra do Peloponeso, vencida por Esparta, que acaba com a hegemonia ateniense. Outra coisa fundamental, essas guerras todas, não importa quem sai vencedor, a verdade é que o mundo grego todo sai perdendo, porque essas guerras entre irmãos fratricidas vão levar justamente ao enfraquecimento da Grécia. Olha só, essa sucessão de conflitos enfraquece a Grécia e a torna frágil, até que então que a Grécia vai sofrer a invasão e vai sofrer também uma derrota para os macedônios na Batalha de Queroneia em 338 a.C. Então veja, o que é que aconteceu no final das contas?
elas guerrearam tanto entre si que se enfraqueceram. Veio os macedônios, né, que ficam ao norte da Península Balcânica, ao norte da Grécia, e vão invadir uma Grécia enfraquecida, que havia então perdido seus melhores homens e muitos recursos numa guerra entre si mesmas, né, essas cidades, uma guerreando contra a outra. Felipe II, então, da Macedônia vai conquistar a Grécia e vai começar agora o chamado período helenístico. Com a morte do Felipe II, será o seu filho, Alexandre o Grande, quem assumirá o controle do Império Macedônico, só que esse período helenístico será conversa para a nossa próxima aula. Espero que tenham gostado e até lá.